Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 7 ao versículo 9. E a vós que sois atribulados, descansa conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os seus anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição perante a face do Senhor e a glória do seu poder. Vamos trabalhar um pouco a palavra de Deus para iluminar o nosso entendimento. Vamos buscar o conhecimento da verdade, daquilo que precisamos conhecer para a nossa bem-aventurança. Vamos aprender direto da fonte. Vamos receber o ensino da verdade pela verdade. Então vamos lá. Eu li aqui um texto que a Bíblia, ela precisa ser lida não numa leitura literal, numa leitura formal, mas a Bíblia tem que ser lida examinando, queimando o neurônio, buscando entender o que ela nos fala. Lembre-se de uma coisa: a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos traz ensino, ela nos traz direção, ela nos traz advertência, ela nos corrige, ela nos orienta, ela nos adverte. Você precisa ler a Bíblia nesse sentido. Ela está me corrigindo, ela está me orientando, ela está me instruindo, ela está me repreendendo, ela está me ensinando. O que é que você aprende quando ler? O que é que você está lendo para a sua vida com Deus? A sua consagração a Deus? O que é que você está vivendo e praticando para a sua comunhão com Deus? Se não for a palavra, tudo que você está fazendo não serve de nada. Tua vida de consagração a Deus, tua vida de santidade com Deus, tua vida de comunhão com Deus, tua vida de fé com Deus, se não for aqui, na palavra, pela palavra, tu estás vivendo a mentira. E se tu não estiver buscando a tua prioridade de vida em buscar o conhecimento da palavra, para andar com tua vida de fé em Deus, com entendimento na palavra, se tu não tem o interesse do conhecimento da palavra, isso mostra que tu estás sem vida com Deus. Não existe vida com Deus por nenhum outro meio, além da palavra. Só pela palavra. Você não vai conhecer a Deus por ali, aqui e acolá, fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Você não vai ser aprovado por Deus, conhecer o caminho, conhecer a verdade de Deus, conhecer a sua situação miserável sem Deus que está. O homem sem Deus está numa situação miserável, mas você só pode conhecer isso pela palavra. Se você não tiver o conhecimento da palavra, sabe o que vai acontecer? Você vai viver dentro da mentira como o mundo vive, achando que estão vivendo uma vida protegida, guardada na proteção, na segurança, na bênção, na salvação, na vida com Deus por meio da religião. Dentro dos preceitos, valores, princípios da religião. A religião é um sistema que é cheio de diversos conjuntos de denominações, de princípios, de conceitos, de vida de Deus e valores de Deus. Se você não tiver no conhecimento da palavra, você está perdido no mundo mentiroso de Deus, dentro da religião, aonde pensam que estão vivendo para Deus e com Deus. Então,
Vamos trabalhar a palavra agora? Vamos aprender e conhecer o que a palavra nos informa, nos adverte e nos ensina. Vem comigo aqui, na primeira carta de Paulo. Eu vou ler novamente, que eu já fiz a leitura no começo desse vídeo, e vou ler novamente. Vem comigo aqui, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, 8 e o 9. Vamos ler até o 10. E a vós que sois atribulados, preste atenção no que você está lendo, no que você está ouvindo, no que estão ensinando a você. Esteja mais atento a ouvir, não a viver emocionalismo dentro de movimentos vãs. Esteja atento a ouvir e principalmente sendo prudente para julgar tudo que você ouve pela palavra. Amém? Vamos lá. Preste atenção no que você vai ouvir agora, na leitura que eu vou fazer aqui. Tá? Na leitura que eu vou fazer aqui agora, nesse texto aqui de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 10. 2 Tessalonicenses. E a vós que sois atribulados, descansa conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Como labareira de fogo, ele vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do seu poder e a glória. Né? Ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Vocês receberam o Evangelho, Paulo está dizendo. Vocês vão participar dessa glória, porque vocês creram. Então, vamos agora aprender aqui o que essa palavra nos adverte, nos ensina e nos mostra. Primeira coisa, Paulo começa dizendo: e a vós que sois atribulados, descansa conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Paulo está falando aqui para os irmãos dessa cidade de Tessalônica, os tessalonicenses. Paulo está orientando e demonstrando os irmãos a permanecer na fé, diante daqueles que contrariam a fé, que perseguem os irmãos pela fé, que desfaz dos irmãos por causa da fé. Paulo está dizendo: irmão, descansa conosco. Diante dessa tribulação, diante dessa situação, descansa conosco. Esse descanso é no Senhor, aguardando este tão grande dia. Suporte a leve e momentânea tribulação. Se alegre na esperança que é esse dia da vinda de Jesus para nós, a sua igreja. Agora, persevere. Porque vai se manifestar dos céus o Senhor Jesus. Paulo vai dizer isso aqui, versículo 7. Agora, olha o que diz o versículo 8. Eu vou resumindo aqui. Como labareira de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te explicar isso aqui. Isso aqui é muito importante, irmãos. Você já parou para entender isso aqui? Você já leu esse contexto aqui, esse texto? Você já passou na leitura por esse ponto aqui? Que Paulo aqui está falando na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Você já parou para entender o que é que Paulo está advertindo os irmãos aqui no versículo 8? Versículo 8, irmãos. Paulo vai dizer aos irmãos aqui em Tessalônica: irmãos, descansa conosco.
diante da tribulação. Não fiquem desanimados. Eu estou parando aqui que eu estou vendo aqui o movimento aqui. Por isso que eu estou parando assim. Estou no trabalho, você sabe disso já. Os maiores vídeos, né? O lugar que eu faço mais vídeo é aqui no trabalho do que em casa, porque às vezes em casa eu tenho muito serviço, muita tarefa, tem minhas meninas que é direto, papai, aí eu não tenho muito tempo, eu prefiro dar atenção a elas, tá? Aí aqui no trabalho eu tenho tempo, de ministrar. Aí por isso que eu faço mais vídeos aqui. A maioria dos meus vídeos é feito no trabalho. Pode prestar atenção que você vai ver isso. Então vamos voltar para cá. Pare para entender. Busque trabalhar a sua mente para entender o que é isso aqui que Paulo está dizendo. Na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 8. Como labareira de fogo, ele vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizer no versículo 9: os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição. Pare para entender, eu quero chamar a sua atenção para você entender isso aqui que Paulo está advertindo os irmãos e essa palavra serve para a gente hoje. Ah, mas Paulo falou naquele tempo lá para os Tessalonicenses. Paulo falou esta palavra para eles lá e essa palavra ainda nos adverte hoje, porque ainda não aconteceu isso aqui. Isso aqui ainda não aconteceu. Isso aqui é uma advertência para todo cristão que está na fé, passando por tribulação. Tribulação por causa da fé. Sendo tentado, sendo rejeitado, sendo caluniado, sendo escarnecido, perseguido por causa da fé. Não é por causa de outra coisa não. A fé em Cristo, pelo Evangelho. Aí Paulo aqui nesse contexto, ele vai orientar os irmãos nessa cidade de Tessalônica que creram no Evangelho, receberam o Evangelho e perseveraram em guardar o Evangelho. E por causa disso, começaram a ser perseguidos, sofrer perseguição, não é? Passaram aflição por causa do Evangelho. E Paulo vai orientar os irmãos a não olhar para essas aflições. Paulo vai dizer: irmãos, descansa conosco. Nós também passamos por causa da fé, tudo isso aí. Nós estamos descansando na promessa do Senhor, descansa conosco. No versículo 7 ele vai dizer: e a vós que sois atribulado, descansa conosco, porque quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os santos, com os anjos do seu poder. Aí Paulo vai dizer: olha o que vai acontecer quando Jesus vier. Ele vem como labareda de fogo. Ele vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de Cristo, os quais vão sofrer por castigo a eterna perdição. Aí, meu irmão, aí eu quero te convidar para tu entender uma coisa. Deus é amor, mas é justiça. A palavra de Deus diz que a vingança pertence a Deus. Por isso que Deus diz: não vos vingais a vós mesmos. Deixa isso para Deus, porque Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. E ai daqueles que estiver nesta vida confiando nas suas obras. Porque o homem, pelas suas obras, o homem vai receber o castigo, a ira de Deus, pelas suas obras. Mas nós, em Cristo, estamos livres da ira e do castigo de Deus, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra de Deus, que é Cristo, que executou tudo o que precisava para que a gente fosse livre da ira de Deus. Jesus consumou. Jesus é a obra de Deus.
por onde vamos ser salvos para não receber, por causa da nossa obra, o castigo, a punição eterna. Porque o homem, pelas suas obras, ele vai receber a ira de Deus. É por isso que temos que crer na obra de Deus, que é Cristo. É essa obra que salva. Então Paulo está dizendo aqui aos irmãos, nessa cidade de Tessalônica, que descansasse, sabendo que vai haver uma recompensa para os ímpios que não creem na palavra. E para nós que cremos, tem uma recompensa também. Só que a recompensa dos ímpios é juízo e condenação, por não crer na palavra. E a recompensa para nós que, quando cremos em Jesus, somos santos, justificados, é a vida eterna. É a vida em abundância. É a vida de gozo e de paz eterna com Deus lá no céu. Por meio de Cristo. E isso vai se dar quando Ele vier. Então Paulo vai dizer aqui aos Tessalonicenses, no versículo 8, que descanse, porque quando Jesus vier, Ele vem, a sua igreja, levar e tirar da aflição deste mundo. E o que resta para essa humanidade vai ser juízo. Ele vem como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para o que esse texto está mostrando, de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 especificamente. Eu já expliquei o contexto aqui. Agora, olha o que Paulo vai dizer no versículo 8. Ele vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizer, os quais vão sofrer a perdição eterna perante a face do Senhor. A observação que eu faço nesse texto é de 2 pontos. Que se você ler o texto com atenção, vai ver que tem 2 classes de pessoas aqui, nesse contexto. Os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Quem são essas 2 classes? Quem são os que não conhecem a Deus? E quem são os que não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo? Os que não conhecem a Deus, eu vou ser bem objetivo e simples e rápido. Os que não conhecem a Deus são os que não se importam, os que não dão ouvido, os que não têm prazer em ouvir a palavra, não estão nem aí para a palavra, para o conhecimento de Deus, para ouvir de Deus, para aprender de Deus. Os que não conhecem a Deus são aqueles que tapam os ouvidos para a palavra, não se preocupam com o conhecimento de Deus, por onde eles vão ser orientados para a bem-aventurança. Esses é uma dessa classe que Paulo fala aqui. Os que não conhecem a Deus. Você já pregou para alguém que, não, irmão, estou interessado não. Não, irmão, não quero saber não. As pessoas que desprezam a palavra, que não dão ouvido à palavra. Esses são os que não conhecem a Deus. Porque não se importam com o conhecimento de Deus. Não estão preocupados, nem interessam e nem querem buscar o conhecimento de Deus. Agora, e quem é o outro grupo aqui? Os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são esses que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? São aqueles que professam a fé em Jesus, aparentemente creram em Jesus, aparentemente se converteram a Jesus, professam Jesus, mas não estão dentro do Evangelho de Cristo. As suas vidas não estão guiadas pelo Evangelho. E eles não são prudentes, não perseveram no Evangelho. Esses que vão sofrer a eterna perdição, os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São os que apostatam da fé.
aqueles que um dia estavam na fé, aqueles que um dia receberam o Evangelho, aqueles que um dia creram no Evangelho e se manteram até nele, mas não permanecem mais nele. É o que Paulo vai dizer, escrevendo a sua carta aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Paulo vai dizer, se os irmãos não permanecessem no Evangelho, o qual ele tinha pregado para os irmãos não poderiam ser salvos. Por isso que Paulo vai advertir os irmãos na carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se alguém vier até vós pregando um outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho pregado, não recebam. É anátema. Você sabe o que é anátema, né? Anátema é juízo, é maldição. Quem não está no evangelho de Cristo, está em juízo na maldição. É anátema. Você só pode sair da maldição e do juízo se você crer no Evangelho. Marcos 16, 15. Quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Crê no Evangelho. Então, o que Paulo está orientando aqui é isso. Que aqueles que estão no Evangelho, mas não perseveram no Evangelho, não permanecem no Evangelho, antes recuam da caminhada, da direção do Evangelho, eles recuam para a perdição. É o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Dá uma lidinha lá para tu conhecer isso. Estou ministrando aqui um sermão corretivo, instrutivo, de advertência, de esclarecimento da palavra de Deus. Não estou trazendo aqui coisa da minha mente. Não estou trazendo aqui filosofia de nenhum teólogo. Não estou trazendo aqui conceito doutrinário de nenhuma igreja. Estou trazendo para você a instrução, a orientação, a advertência, o ensino, a correção da palavra. Duas classes de pessoas aqui, que Paulo diz que vai sofrer eterna perdição, que Deus vai vir com vingança sobre elas, trazer a sua ira e o seu juízo. Os que não conhecem a Deus, que são os que desprezam o conhecimento de Deus, não têm interesse na palavra, já colocou no seu coração de permanecer do jeito que está. Esses são os que não conhecem a Deus, os que não têm o interesse e não se preocupam com o conhecimento de Deus. E os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses aqui são aqueles que até creram, que até andaram, aceitaram o Evangelho, mas não permanecem no Evangelho. Apostataram da fé seguindo doutrina de demônios. Não foram prudentes, não perseveraram até o fim. Recuaram, estão desapercebidos, estão distraídos, estão desviando, estão seguindo por outros meios, não são prudentes a se manter, como disse Paulo, na doutrina de Cristo por onde somos salvos. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. A Bíblia está cheia de advertência para a gente ser cuidadoso e prudente, não para estar dentro da igreja, não para não deixar de ir para a igreja. A Bíblia está cheia de advertência para que a gente não venha ser desviado do Evangelho, para que a gente não venha apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios, saindo da doutrina de Cristo. A Bíblia não adverte ninguém a ter cuidado para não se desviar de igreja, para não sair de igreja. A Bíblia nos orienta a cuidar da nossa vida na doutrina, não nas igrejas. Porque na doutrina de Cristo, nós andamos no caminho da salvação. Então, os que vão sofrer a vingança, a ira de Deus, são esses dois grupos de pessoas. Os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler de novo. A vós que sois atribulados, descansa conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo ele vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus
e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é dos que não estão dentro de igrejas evangélicas. É dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para você ser livre da ira de Deus, não é você estar dentro de igreja evangélica. É você estar obedecendo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando nele, andando por ele. Olha o que Paulo diz no versículo 9. Os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição perante a face do Senhor, quando ele vier neste dia para ser glorificado. Meus amados irmãos, isso aqui é muito sério. Pena, triste e lamentável é que dentro das igrejas, esses lugares que o povo se aglomeram e congregam-se, dentro desses ambientes institucional, o povo não está recebendo o alimento para a sua vida com Deus, a instrução da palavra de Deus. O povo não está sendo instruído, iluminado com a luz de Deus. Por isso que muitos estão perdidos, mortos, pensando que estão vivos. Porque não estão sendo edificados, firmados para uma vida com Deus pela palavra. Estão sendo mais levados a se submeter, a praticar, obedecer, estar consagrando sua vida à obrigação, prática, obra, tarefa, formalidades de igreja, irmão. O povo tem que estar sendo ensinado com a palavra. Jesus não mandou ninguém viver uma vida escravizada, submissa dentro de igreja a ninguém. Jesus mandou os seus discípulos levar a instrução para o povo. Para o povo estar submisso à palavra, andar na palavra, aprender a palavra, se guiar pela palavra, estar firmado na palavra, alicerçado na palavra, tendo a esperança na palavra, guardando sua vida na palavra, defendendo princípios e valores da palavra, e estando confiante em Deus na palavra, não dentro de igreja. Em vida religiosa, formalidade religiosa, com obrigação, tarefa e atividades religiosas. O povo dentro das igrejas, esses locais que o povo aglomera e congregam, chamado igreja, casa de Deus, o povo está perdido, o povo não está recebendo uma instrução dessa. Quer ver a prova? Você que está assistindo esse vídeo agora, que é membro de igreja, que é discípulo de igreja, que coloca a tua vida com Deus dependente dentro de igreja. Você, quando foi que tu ouviu o teu pastor ministrar isso aqui para tu? Isso é uma prova que você não está se alimentando da palavra de Deus. Dentro dessas igrejas, os homens não estão preocupados em expor para você isso aqui. Eles estão preocupados em levar para você movimento, misticismo religioso. Eles estão preocupados em levar para você atração, entretenimento religiosos. Eles estão preocupados em manter você distraído dentro das igrejas, servindo a eles. Seria bom se o povo que diz que é de Deus, que estão dentro dessas igrejas, que diz que estão servindo a Deus e adorando a Deus, tivesse com entendimento da palavra, aprendendo e sendo formado discípulo de Cristo pelo ensino da palavra. Aí sim, seriam de Deus, estavam adorando a Deus, não por causa de uma vida religiosa dentro, centralizado no ambiente igreja, mas adorando a Deus como um verdadeiro adorador, porque está conhecendo a verdade e andando na verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Os que conhecem a verdade, estão na verdade. É esses que são os verdadeiros adoradores que adoram a Deus. Não pela formalidade religiosa, não centralizado no ambiente, através de entretenimento, de culto, de louvor, culto de adoração, evento disso, não. Adorar a Deus pelo conhecimento dEle. Negando a nossa vida, renunciando e guardando a palavra dEle. Adorar a Deus é com a minha vida, o meu viver, submisso à palavra dEle. Isso é adorar a Deus. Então Paulo está dizendo aqui, irmão, cuidado, irmão. O juízo de Deus é para todos aqueles que estão sem o conhecimento de Deus e que não creram no Evangelho. Essas duas classes de pessoas que Paulo fala aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, os quais vão sofrer a perdição eterna, os que não conhecem a Deus
e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a vingança de Deus, a ira de Deus, o juízo de Deus é para esses. Não é dentro de igreja evangélica que você está livre do juízo de Deus. É dentro da direção do Evangelho. Aprendeu aí? Então, meus amados irmãos, vou encerrar aqui. E que vocês analisem isso com cuidado. Vá ler mais a Bíblia, vá se dedicar a aprender, vá examinar, conheça o que a Bíblia ela passa para você. Porque quando você lê a Bíblia, você pode estar sendo advertido, repreendido, corrigido. Você vai ser ensinado de Deus. Você vai ser orientado e esclarecido. A Bíblia é para isso. É para conduzir a minha vida, é para me dar entendimento, é para que eu tenha o conhecimento, porque é a lâmpada e luz para que eu seja guiado na vida com Deus e não se perca nesse mundo de trevas que muitos vivem dentro da mentira religiosa. Amém? Deus abençoe a todos. Me visita lá no meu canal no YouTube, no Kawaii, no Instagram, aqui no Face, aonde você se interessar, se quiser, vai ter muitos vídeos de instruções com vários assuntos e esclarecimentos. E você fique à vontade para baixar, compartilhar e usar como material de estudo para o teu crescimento e tua edificação do conhecimento de Deus. Amém?